A geração hiperconectada, a geração dos ansiosos, geração despreparada, a geração dos depressivos, a geração que quer mudar o mundo. My message is that we'll be watching you. São muitos rótulos, né? Bom, antes de falar sobre a geração Z, nós precisamos explicar o conceito do que são as gerações e qual a importância dessa separação. O conceito se iniciou no século XIX, quando o francês Émile Littré definiu como uma geração todas as pessoas coexistentes na sociedade em um determinado período de tempo. Posteriormente, no século XX, Karl Mannheim, sociólogo húngaro, aumentou o debate e trouxe uma definição mais precisa, chegando à conclusão que pertencem a uma mesma geração, aqueles que nasceram em épocas próximas e viveram as mesmas experiências e eventos históricos. Cada geração passa por momentos únicos em nossa história. Guerras, grandes invenções, descobertas na ciência e mudanças climáticas, sempre vivenciando experiências completamente diferentes da geração anterior. Provavelmente você já ouviu dos seus pais ou de algum parente sobre como a geração deles teve momentos melhores, certo? Essa visão de que o que eu vivi foi melhor que o que meu filho ou neto é bem comum na nossa sociedade. A pergunta é, será que isso é realmente verdade? Nós convidamos um pai da geração Millennials para conversar com seus filhos da geração Z sobre esse choque de gerações. Será que as diferenças vão prevalecer nesse debate? Meu nome é Marcelo Cardoso, tenho 41 anos e eu sou da geração Millennial. Meu nome é Caetano Fernandes, eu tenho 15 anos, eu sou da geração Z. Meu nome é Raul Fernandes, eu tenho 14 anos e eu também sou da geração Z. Meu nome é Maite Fernandes, eu tenho 20 anos e eu sou da geração Z. Beleza. Primeiro, Marcelo, eu queria saber pra você como que é viver com 3 pessoas da geração Z. Cara, é muito louco assim, porque aqui em casa, eu tava conversando com eles, a gente sempre conversa sobre isso. A gente tem muito lance de... Quando eles eram muito pequenininhos, eu passei muita coisa do que eu gostava. Então, muita coisa sobre música, sobre desenho, sobre filmes, eu influenciei muito eles, em todos os tipos de coisas. Que eu pude influenciar, Bollywood, tudo coisa que eu fiz na minha geração, eu sempre achei que eles tinham que experimentar. Se eles não gostassem, não tinha problema, mas que eles tinham que saber como é que era. Porque eu sempre tenho o lance do saudosismo, né? Sim. Eu sempre pego nessa, tipo, nossa, no tempo que era melhor, tem sempre essa coisa. E aí eu apresentei tudo que eu podia, a mãe deles também, né, a Dani, apresentou tudo que podia da nossa geração, e aí depois eles acabaram criando a própria identidade, isso que foi muito louco, né? E aí hoje eu absorvo muita coisa que eles me passam também, né? Então tem essa troca, né? Eu acho que também tem um ponto de, tipo assim, você fala que o que a sua geração era melhor do que a nossa. Sempre. Mas não em tudo. Mas tipo, a época que você vivia não era tão boa quanto hoje em dia. Eu sempre comento isso, Tipo, que hoje é muito mais fácil. Aqui hoje em dia é muito melhor do que na sua época, por exemplo. Na minha época tinha muito mais preconceito de muita coisa, né? Então hoje a coisa é muito mais liberta, assim, libertador, né? E a rede social que tem uma influência muito grande, porque a gente comentava isso, eu tinha que ir pra chamar um amigo, eles chamam um amigo, eles mandam uma mensagem e os caras se encontram. Tipo, eu tinha que ir em casa pra chamar. É até uma coisa de, tipo assim, a gente não sente tanta vontade de sair, tipo, durante a minha adolescência. Eu não sentia tanta vontade de sair de casa quanto meu pai tinha vontade de sair, porque era só mandar uma mensagem pra minhas amigas, eu tava falando com elas. Podia fazer... Eu tenho mania de fazer vídeo chamada por horas, tipo, ficar umas 6 horas. Mas tipo, meu papai não consegue. Agora eu quero saber de vocês 3, como é viver com 2 pessoas da geração passada, que às vezes não te entendem ou que te julgam. Tipo, é vice-versa, tanto a gente não entende eles quanto eles não entendem a gente. Tem muita até gíria que eles usam que a gente fica sem entender o que eles estão falando. Mas eles gostam de como fazer um sentido. Tem muita coisa desse jeito assim de coisa que eles faziam na infância que a gente não sabe porque eles faziam, mas eles faziam. Tipo, às vezes eles não esse lance mesmo de sair casa em casa, perguntava assim pra rua toda quem que ia sair assim, é coisa que a gente não entende de fazer isso. Porque é uma coisa que a gente nunca foi de fazer. Não precisou também. Então, sempre a gente vai com mensagem, assim, amigo meu mora longe. Aí a gente só manda mensagem pra se encontrar em algum lugar. Aí a gente se encontra e vai sair. Ele tinha o bairro todo, ele perguntava e depois ele ia
lá e saía realmente. Tipo, é muito louco imaginar que teve uma época que as pessoas saíam de casa e a partir do momento que ela saía de casa, ela não tinha mais comunicação com outras pessoas, por causa que ela tinha que chegar em um outro lugar primeiro. Então, imagina, tipo, o que até já aconteceu isso com o Caetano e comigo, de a gente ir no shopping e a gente tá sem internet, tá sem alguma coisa assim, daí a gente não consegue encontrar a pessoa lá. E isso é meio, tipo, desesperador, sabe? E, tipo, imagina eles conviverem, tipo, constantemente com isso. Mas tinha muito lance de horário também, né? É meio complicado. Tinha muita coisa de horário, né? Ter que cumprir um horário. E aqui vocês não tem, né? Vocês ficam mais de boa, né? Sim. Tipo, eles têm uma vantagem, por exemplo, minha mãe era meio chata, porque minha mãe era assim, eu tinha que estar em casa 10 horas. Eu tinha que estar em casa 10 horas. Chegasse 10 e 1, eu não saía mais. No outro dia eu não saía. E aqui eles não, aqui eles falam assim, eu volto 6 horas. Daqui a pouco no meio do caminho eles ligam. Porque pode mandar mensagem, porque eu não tinha que mandar mensagem pra minha mãe, né? Então eles mandam mensagem e falam assim, eu vou passar na casa do Vitinho. Eu vou na casa da Thaís na volta. Aí passa daqui a pouco, posso dormir aqui na casa do fulano? Pode, entendeu? A gente não tinha essa coisa de ficar avisando a mãe. Essa parte é bem diferente. E é bem mais fácil também. Até melhor assim, porque daí você... Não, se minha vida fosse com internet quando adolescente, seria muito mais fácil. Eu acho que Seria também, muito mais tipo, fácil. dentro de casa, uma grande diferença é que você é meio viciado em computador. Mas a minha mãe, por exemplo, a minha mãe é o tipo de millennial que ela quer viver a vida, que ela quer tipo, aquela coisa de aventuras, de querer revolucionar alguma coisa, e minha mãe tem um pouco mais essa vibe que meu pai. E aí, tipo, ela não entende, às vezes, que a gente só quer ficar parado em casa sem fazer nada. Por horas. Tipo, só ficar tranquila hoje no computador, qualquer coisa. Até mesmo conversando, tipo, ela sempre quer estar fazendo uma aventura diferente, uma coisa diferente. Um amigo. Mas a gente tinha muita preocupação deles serem antissociais. A gente tinha muita preocupação. Tipo assim, eles só ficam no computador. Porque a gente não... Você não fica acompanhando o tempo inteiro, né? O que tá fazendo no computador. Vocês, principalmente, nunca foram desses de checar o celular. Eu não fico vendo nada, tipo... Aí eu via que ficava muito tempo, só que você vê, toda hora tá dando risada, toda hora tá xingando o outro, não é possível, não sei o quê. E aí você vê que ele tá tendo um convívio, mas é online, mas a gente achava assim, nossa, mas será que é saudável? Será que é saudável ficar só online o tempo inteiro? E hoje a gente percebe que, acho que a pandemia arrefeceu um pouco esse pensamento. Porque foi depois da pandemia que a gente parou de ficar cobrando. No 2020, assim, começo da pandemia, quando a gente acordava até cedo pra poder jogar, aí você ficava no pé, que a gente podia jogar um período do dia. Eu jogava um período do dia, depois não jogava mais nem à tarde nem à noite. Ou não jogava à tarde, não jogava nem à noite nem de manhã. Eu Aí acho fazendo isso. Agora você, tipo assim, fez as tarefas, não tem nada pra fazer, fica no computador quando quiser. Eu acho que durante a pandemia foi o mais próximo que eles tiveram de, tipo, ter os mesmos tipos de contatos que a gente tinha. Por causa que eles também não podiam sair de casa. A gente foi obrigado a fazer também videochamada, então foi bem diferente. A pandemia dessa mexida aí fez entender melhor. Mas esse bagulho de gírias é um negócio muito engraçado. Tanto de você com a gente com você, tipo, de linguagem mesmo. Porque a gente vive falando isso, que eu e meus amigos, a gente tem muita mania de, tipo, tá tendo um dia ruim e falar, tipo, mano, eu quero morrer. Tipo, não assim. Quando eu falo isso pra alguém da geração dele, pros millennials, tipo, eles ficam, que isso? Meu Deus. O que você tá fazendo? Enquanto a sua mãe choca mais. E, tipo, minha mãe choca mais. Só que quando eu falo isso pra Mayara, que trabalha comigo, ela tem 18 anos. Quando eu falo isso pra ela fala, também. É verdade. É que a geração Z, ela é muito flor da pele, eu acho. Vocês são muito, ou é 8 ou 80, tipo, não tem o meio termo pra vocês. Vocês não acho que é muito rápido. Então aí vocês, tipo assim, vocês estão aqui de boa, daqui a pouco vocês já ficam chateados e, tipo, o negócio é muito, muito, muito problemático. E aí você vê que é tipo, não, gente, a vida é mais difícil do que isso, tá ligado? Mas por quê? É essa falta de vivência de ter vivido, meio que viver na rua. Porque a gente cria a nossa própria bolha na internet. A nossa geração tem muita mania de criar a mesma bolha da internet também na vida real. É verdade. Então, a gente tinha muito problema de lance de amizade. Quando a Maitê tive mais problema com a Maitê, porque a Maitê ela fechava nessa base de bolha, de amizade, e ela não expandia a bolha. E eu sempre falava pra ela, assim, Maitê, o mundo não dá pra viver só nessa sua bolha de amizades. Porque você hoje não tem amizade com uma pessoa, mas você não sabe se a pessoa vira depois um colega de trabalho, ou se você precisa dessa pessoa pra te ajudar a arrumar um emprego. Eu sempre falo isso, né? De tenta fazer o máximo de amizade possível, porque aí você consegue expandir seu leque, né? Tipo, o network. Porque você nunca sabe de onde vai vir o cara que vai te dar um emprego, ou vai te indicar pra uma vaga. Eu sempre falava isso pra Maitê, a Maitê tinha muito isso. Não, eu tenho minhas amigas aqui, tá bom demais. Eu falo, não, expande. Nem todo mundo precisa ser seu melhor amigo.
mas seja colega de todos, pelo menos, né? A gente sempre falava isso. Quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa, a gente viu que o que define uma geração são 5 coisas. Mas tem 2 que são, tipo, a geração de hoje, ela pega as coisas do passado e tenta manter as coisas boas e tirar as coisas ruins. O que vocês acham que são as coisas boas que vocês pegaram dos seus pais e da geração inteira e as coisas que vocês viram que essa geração deixou pra lá? Tipo, no meu caso, por ele, porque meu pai, por exemplo, ele gosta muito, tipo, de filme, quadrinhos, série. Então, pra mim, pelo menos, as coisas boas foi isso. Tipo, pegar os filmes antigos que ele gostava, os desenhos, tipo, as coisas, tipo, até brincadeira, igual ele foi de bolinha de gude, coisa assim, eu achei melhor. O conteúdo de qualidade não tem. Sim, né? Nessa parte, assim. E, tipo, o que não pegou... Eu acho, é por causa que os meus pais, eles não são muito de ser preconceituosos, esse tipo de coisa. Mas, eu sei, as minhas amigas, meu grupo de amigas é muito preconceituoso, os pais delas. E eu acho que isso foi uma das coisas que mudou. Agora, tipo, particular dos meus pais, quando eu era criança, tipo, criança, 12 anos, mas, tipo, quando eu era mais nova, meus pais, eles não tinham muita noção de aceitar, tipo, doenças mentais, tipo, de falar sobre isso, de falar sobre ansiedade, de falar sobre depressão, que são coisas que hoje em dia é, tipo, epidemia, porque é uma coisa que todo mundo tem, praticamente. Ainda mais depois da pandemia. E isso é uma coisa que eles não... Eu não peguei deles porque era uma visão diferente da minha. Então eu quis, tipo... eu acho que isso foi mais uma questão de me adaptar. Hoje em dia, claro, eu faço brincadeiras com isso, mas eu também me importo mais com isso. Eu tento... Não tem pra mim não existe esse estigma de doença mental, desse tipo de coisa. E essa parte de conteúdo anterior, acho que também tem uma vibe, por exemplo... eu gosto de música antiga, mas eu também gosto muito de, tipo, pop, de umas coisas assim. E... Eu já não, assim, eu vi praticamente todo o gosto musical dele, tanto de a parte rock, rap, assim, eu vi todo dele. Tem coisas da geração antiga que a gente pegou e a gente, ao mesmo tempo, colocou nossa própria identidade nelas. E eu acho que foi isso que mudou mais em relação ao conteúdo. É verdade. Mas eu acho de... coisas que eu peguei dos meus pais que foi assim, boas além disso, foi muito essa questão de, tipo, você se importar com a pessoa pessoalmente. Eu acho que tem muita mais diferença dessa, né? Porque dos boomers pros millennials teve muito essa coisa, tipo assim, os boomers, eles tinham que... não sei se estou falando certo. Mas, tipo, os boomers, eles têm muito essa coisa de, tipo assim, trabalhar pra sustentar, trabalhar pra fazer aquela coisa básica, enquanto os millennials já começaram a abrir um pouco mais sobre isso, eles começaram, tipo, não quero só trabalhar e fazer isso, não quero só ter comida na mesa, eu quero ter uma comida boa, eu quero viajar, eu quero ter experiências. Enquanto eu acho que da minha geração a gente tá... Eu acho que eu puxei um pouco isso dos meus pais, de que eu quero ter um pouco mais na minha vida, não só aquilo que é necessário. Sim. Realmente, esse negócio de trabalho, a gente tá pesquisando, e a geração Z não é aquela que está começando a questionar. Tipo, por que não tem 4 dias só de trabalho, né? Por que não tem dia mais de folga, se eu estou entregando? Não, e cara, isso é uma coisa bem... Eu acho que eu tenho uma vantagem que eu consegui me adaptar bem. Eu não sei porque eu tive filho muito novo, e aí eu já peguei muita coisa deles também, porque... Esse trabalho também o que eu trabalho, né? Trabalho com tecnologia, trabalho com vídeo, ajuda muito. Então a gente tem muito contato com gente nova. E hoje eu vejo isso, que eu posso render 4 vezes na semana, mesmo que eu renderia 5. Mas aí é o lance de produtividade, né? A gente está buscando só a meta de produtividade. Se eu cumprir minha produtividade, já tá ótimo. E os baby boomers lá, os boomers, eles tinham outra vibe. Eles tinham uma vibe de produzir e produzir a mais. Fazer a mais para poder, tipo, meio que estocar as coisas. A gente produz o que precisa. E o que é bizarro da minha geração, acho que muda muito da minha geração para deles, é o lance do carro. Porque quando eu era moleque, o meu sonho é tirar uma carta. Ter o carro e tirar a carta. E, tipo, uma coisa que nem os 3 têm vontade. Tipo... E essa coisa de vestibular, eu acho que pra mim vestibular pegou muito mais, porque eu fiz o ensino médio na ETEC e lá é muito, muito louco, porque é muita pressão, é pressão não só pro vestibular quando você tá no 3º ano, mas você entra na escola, a primeira coisa que eles falam pra você é tipo, você precisa fazer tal coisa, você precisa ser desse jeito, você precisa depois, se você não sair do ensino médio com uma faculdade, você já tá errado. Você já não vai ter um futuro tão próspero quanto você
poderia ter, você tem que ter só as melhores faculdades do mundo, esse tipo de coisa. E pra mim me soltar disso, tipo, dessa pressão de, tipo, eu acho que como eles sabiam que era possível ser rápido, que a minha geração já faz as coisas muito rápido, hoje em dia já é muito difícil entrar no mercado de trabalho, hoje em dia já é muito difícil você realmente conseguir encontrar uma área que você quer, porque pra mim até hoje é um problema isso, tipo, eu não sei realmente o que eu quero fazer, exatamente o que eu quero, mas eu tenho uma vaga noção disso. Só que ainda assim eu precisava ser mais precisa, eu precisava ser mais exigente comigo mesma pra poder conseguir essas coisas. Mas aí tem uma diferença, acho que não sei se é por geração ou se já mais por criação. A gente nunca deu essa pressão de terminar o colégio e ir pra faculdade. A gente até falava pra ela, Tirar uma sabática. tira um aninho sabático, não faz nada, pensa bem o que você quer fazer e depois você volta. Mas eu acho que isso é muito mais uma questão nossa, da família, do que uma de questão de geração. Porque essa pressão que eu sentia era muito mais uma pressão que eu sentia dos pais das minhas amigas, do pai do meu namorado na época, eu sentia dos meus professores que tinham essa idade, tipo, das outras pessoas. Mas essa pressão já tinha na minha geração. Mas, essa pressão já existia. Você tem que se formar, o que você vai fazer de faculdade. Último ano do colégio só fica falando de vestibular, de FUVEST, de PUC, essas coisas. Foi a mesma coisa, teve a mesma coisa. Só que a diferença da minha geração é que metade teve que trabalhar e a outra metade conseguiu estudar, a princípio. Então, e essa geração de vocês, a maioria consegue só estudar. O mercado não vai cobrar depois. Né? Não adianta, você pode fazer o que for, achar que essa coisa do cara tá achando que é esperto porque não tá estudando, lá na frente o mercado vai cobrar isso. Entendeu? Para quem não souber escrever, preencher um currículo, não souber escrever um texto, ou fazer uma redação pro Enem, eu acho que o maior problema é que mesmo que a gente tenha evoluído nosso pensamento, tipo, mudado nosso pensamento, desde aquela época, o sistema que a gente vive não tá acompanhando isso. Tipo, o novo formato de aulas que vocês têm hoje em dia, que era diferente do meu. Teoricamente era pra ajudar, porque era pra perceber que tem novas necessidades, só que não tem pessoas preparadas pra fazer isso, não existem... Você tá falando do projeto de vida, coisa assim? Essas coisas. Que eles botaram, tipo, 3 matérias novas, que é a tecnologia, que na verdade a gente não aprende nada. Tipo, uma aula na semana e não ensina praticamente nada, tá ligado? Projeto de vida e eletivas. Eletivas seria pra gente escolher uma matéria pra gente meio que poder aprender, só que, tipo assim, não tem a gente não tem muito esse benefício, porque... Não tem estrutura. Não tem estrutura. Porque, tipo, a escola oferece esses bagulhos, não é tipo assim que você vai poder realmente escolher um. Então você fica fazendo o que a escola propõe. Ainda assim, o projeto de vida deveria ser tipo uma coisa mais pra... Realmente, projeto de vida, você aprender a fazer as coisas. Assim, tá falando muito isso, reclamar esses dias na minha sala. Que eles deviam ensinar a fazer tipo um currículo que ninguém lá sabe, do que eles ficarem perguntando o que você quer ser no futuro. Eles só fazem esse bagulho assim, tá muito ruim, que é o falta de preparação mesmo. No projeto de vida, eles querem tipo, te ensinar a se preparar, só que em vez de ele falar, dar uma forma de te guiar. Te guiar pro seu futuro, eles deixam você decidir sozinho, tá ligado? Que não ajuda em nada, na verdade. Porque a gente não tem noção de nada ainda nesse mercado do trabalho. Então eles não estão, tipo, ajudando nesse sentido. O que eles querem fazer não tá sendo... A proposta deles não está sendo cumprida. Então. E essa questão social também, se pegar também do começo até agora, tipo, boomers geralmente são muito mais preconceituosos. Aí eu sinto que os millennials começaram a evoluir, só que, tipo, na geração Z a gente fala muito sobre isso, que a gente não tem o mesmo tipo de visão que os millennials. Tipo, a gente não teve que aprender a não ser racista, a gente não teve que aprender a não ser machista, essas coisas assim. Claro, tem pessoas, não, tipo, tem exceções. Mas a gente se trata muito como, tipo, todo mundo é igual. A gente tenta... tem muito mais essa visão já natural na gente do que você, por exemplo, que você aprendeu. A minha geração é racismo estrutural. É totalmente diferente. É racismo estrutural, machismo, homofobia. Mano, é muito. Igual, mais em questão da homofobia, igual, por exemplo, em questão dela mesmo, que no caso... Meu pai teve que aprender tudo em questão, tipo, de...
tipo, LGBTQIA+, aí teve que aprender tudo. Tipo, eu tive que parar com ele, sentar com ele e falar, tipo, não, isso significa isso daqui significa outra Porra, coisa. foi foda de entender. Tipo, Foi. igual, por exemplo, ele meio que tinha uma homofobia, só que não era, tipo, proposital, é porque ele não sabia mesmo. Ele homofóbico comigo. Por ele não saber. É ignorância, totalmente então, ignorância. Totalmente. Pra gente, na minha geração, quando eu era criança, se eu tivesse uma depressão, uma tristezinha lá, era isso que eles falavam, isso aí é uma frescura. Então, tipo, isso pra mim foi difícil de mudar, de tentar entender essa parte. Tipo, você ir num terapeuta, pra mim isso é frescura, isso é coisa pra ganhar dinheiro à toa. Tá ligado? Hoje em dia eu vejo completamente diferente. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, tipo, diagnosticada mesmo com isso. E eu acho meio confuso falar isso, mas tem... Calma, tem que pensar. Você não quer começar? Não, beleza. É que na verdade assim, acho que ansiedade todo mundo tem. Tipo, eu tenho, ele tem, tipo, ele tem. São em graus de ansiedade. São níveis diferentes, mas todo mundo tem. A Dani também tem, né? Minha mulher também tem ansiedade. Então assim, aqui de casa todo mundo é ansioso. Então é normal. A depressão, eu acho que é aí que faz a diferença, porque que eu falo, a Matheus tem mais dificuldade de superar a depressão. Quando ela cai quando baixa a bola dela, ela é mais difícil de recuperar. Eu, não sei por causa da minha idade, ou por causa de ser o pai da casa, né? Ser o marido, o pai, eu tenho essa coisa tipo, eu não posso baixar a bola. Então, eu puxo um pouco da geração passada, que não posso esmorecer. Eu não posso. Tipo assim, às vezes eles sabem que eu tô triste, eles percebem que eu tô triste, mas eu tento o máximo possível. Até a ansiedade mesmo, a gente percebe que tá muito mais ansioso que o normal e a gente não consegue fazer nada sobre isso. Não, e aí eu, tipo assim, deixa ele, daqui a pouco passa, tá ligado? Eu falo isso pra eles estão lá, pai, tá tudo bem, Eu falei, não, tranquilo. Dá um tempinho aqui que daqui a pouco passa. Eu vou ali fazer um negócio, eu vou fazer aqui, eu vou fazer outro, deixa no cantinho ali quietinho. Então, às vezes, assim, até isso, ficar um pouco... eu sou o único daqui de casa que gosta, quando tá meio triste, de se isolar mesmo. Pra mim, vai fazer mal se eu for conversar. Então, porque eu acho que é por causa da minha geração, da minha educação, eu me fecho um pouco pra me entender, porque daí depois eu venho e converso. A gente também faz. Acho que, não sei se os três fazem, só que, tipo, você, Maitê e eu, a gente faz muito isso de... A gente tá meio mal, a gente começa a ficar meio quieto, vai pro quarto e fica... Tipo no celular mesmo, só passar o tempo. É mais introspectivo. Até o momento que a gente anima, assim, às vezes, tipo assim, à tarde a gente aconteceu uma coisa meio ruim com a gente ia lá e se desanimou. Aí a gente passa a noite meio mal, no dia seguinte já consegue acordar um pouco melhor, um pouco mais, com mais disposição do que tava na noite passada. É muito isso, que você falou até, que a gente se fecha por um tempo pra tentar se entender. Aí porque a gente começa a se entender melhor, a gente consegue se comunicar, ter a interação social melhor. Eu acho que pra mim uma coisa que pesou muito foi, tipo assim, quando eu era bem nova, meus pais, eles não botavam muito fé em terapia. E eu acho que por muito tempo, por ter essa influência de, tipo, não vale a pena, por eles terem feito já, tipo, minha mãe já fez terapia várias vezes, mas não deu certo pra ela, e eu acho que por ter tido essa experiência, essa influência deles, eu tentava resolver as coisas sozinha. Era muito essa coisa de, tipo, tentar, não porque eu achava que eu tinha que ser forte, que nem ele, mas porque eu não sabia que tinha uma outra opção, eu não entendia que eu podia procurar outra coisa. Era muito uma coisa individual, porque, por exemplo, eu tinha o Google, eu tinha grupos de apoio em internet e eu achava que só isso poderia me ajudar. Não procurar realmente, ativamente, e justamente por ser mais, tipo, ter esse momento mais de de ficar sozinha. Introspectivo. Quando eu tô triste, eu não mostrava isso muito pra minha família. Tipo, eu sabia que vocês percebiam isso em mim, mas eu não tentava envolver vocês nessas questões. Então, que isso que é um erro que eu acho que eu sempre achei que era um erro. Porque eu sempre falava isso, falava assim, se você não quer que as pessoas venham te perguntar o que você tem, não demonstre o que você tem. Então você guarda. Tipo, você tá mal? Você não quer que ninguém saiba que você tá mal? Guarda pra você. Dá um disfarce, guarda pra você. Agora, se você tá mal e você fica dando pela casa demonstrando que você tá mal, as pessoas vão te perguntar, o que aconteceu? Tá tudo bem com você? Então não adianta ficar nervosa porque as pessoas estão perguntando. Mas uma coisa que é diferente da Maitê, a Maitê ela tem esse lance de guardar tudo pra ela e sofre com aquilo dentro dela. Isso era antes, pelo menos. Então, tipo, essa vibe. Eu tenho uma vibe diferente, eu fico sofrendo, eu penso um pouquinho, mas a primeira chance que eu tenho, eu extravaso. Eu vou e troco ideia, tanto que eu troco muita ideia com ele sobre as coisas, né? A gente conversa muito sobre as paradas. Então eu tenho essa mania de
Primeiro eu tento me entender, depois eu jogo tudo pra fora. E eu não guardo nada, tipo assim, eu não tenho muito de ficar guardando sentimento. Então eu aprendi a pôr tudo pra fora, assim, tipo... Se eu não puder falar com eles, eu falo com a Dani, eu falo com meus amigos, eu falo com qualquer um, mas eu nunca fico guardando porque quando você guarda, remói mais, dói mais, eu acho. Eu acho que uma coisa também que sempre pesou pra mim é que, tipo, você acabou de falar, de pensar comigo mesmo, pensar eu mesmo primeiro. Pra mim era muito difícil, tipo, tentar racionalizar aquilo que eu tava sentindo, porque tinha muitos fatores. Era muita coisa na minha cabeça ao mesmo tempo, era me preocupar com... Não é só essa questão de escola, trabalho, esse tipo de coisa, mas eu não sabia falar quem eu era, porque tinha tantas opções, tinha tantas coisas, possibilidades diferentes que eu podia ser, que isso me frustrava, porque eu tenho uma identidade pelo tipo de música que eu gosto, eu tenho um outro tipo de identidade pelo tipo de filme que eu gosto, tenho um outro tipo de coisa só pela pessoa que eu gosto, pela tipo de coisa que eu gosto de comer, tipo, porque na internet tudo é rotulado. Eu acho que por conta de ter... Na internet a gente tem muito isso, tipo, de você participar de uma categoria, participar de um algoritmo, participar de uma hashtag de um grupo, de alguma coisa que é realmente muito categorizada, muito específica. Mas isso é muito da sua geração. Exatamente. Esse é o maior problema. Personalidade, né? É como se fosse um Subway. Pedir exatamente os ingredientes que você tem e você não pode... E é uma coisa que a minha geração, que eu nunca me importei muito, eu sempre falo pra Maite, eu nunca me importei muito com isso, de pertencer ao grupo. Pra mim, eu só queria estar perto de quem eu gosto, mas eu tenho muito essa coisa da bolha. Eu já puxei essa parte também, que eu faço meio que o que eu quero, eu vou pra onde eu quero, eu não vou fazer tipo assim, fazer as coisas que eu não quero pra agradar alguém, eu faço muito o que eu penso que eu quero, que é o que nem você fazer. Eu faço também, a Maite mais. Pra ela ter um peso muito grande esse negócio do LGBT, pra ela ter muito peso, essas coisas pesam muito pra Maite. Então a Maite ela quer se envolver com pessoas que também são LGBT, pra ela saber o que as pessoas pensam, pra atender as pessoas, pra poder viver nesse mundo. E às vezes não é nem uma questão de tipo, porque eu não gosto de gente hétero, mas é mais porque eu não me sinto confortável com os espaços, só que eu achava que por conta disso eu tinha que me separar disso. Eu tinha que fazer essa separação, que eu tinha que me compartimentalizar. Enquanto hoje em dia eu já entendo que não é tão assim, é muito diferente. Não era necessariamente que eu queria agradar os outros, era só porque eu não conseguia nem me encontrar no meio de tudo isso. Legal. Bonito, né? Pesado, né? O quê? Tá de boa na lagoa? Tô tranquilo. Como é que tá sua mente? Como é que tá? Tá de boa. Aí, tipo, se fosse, tipo, pra ter como se fosse um ranking, tipo, do que menos tem alguma coisa, seria eu acho, tipo, já tive depressão, mas, tipo, quase nada, tá ligado? Sei lá, durou uma semana e parou já, até menos, na verdade. Eu acho que uma coisa de geração, tipo, nossa, é que eu, por exemplo, me importava muito, com muita coisa, enquanto você, tipo, tá tranquilo com tudo. Não, tipo, a diferença, tipo, de nós dois até, pra Maite, por exemplo, que a Maite, tipo, além de ter esse bagulho de tipo, querer agradar muito a pessoa, ela chegava um momento que ela ela mesmo não se sentia bem, tipo, ela fazia uma coisa ruim pra ela só pra querer agradar a outra pessoa, entendeu? Tipo, que afetou muito ela, mas que pra gente, como a gente nunca e ela não falava, tá ligado? Mesmo afetando muito ela. Mas tipo, até questão da, assim, tipo, não querer aceitar que ela era de um grupo e, por exemplo, igual, que a mãe tentava ser amiga daquela, no primeiro ano, que a mãe tentava ser amiga de uma turma, né? De uma turma, sendo que não era, na verdade, tipo, que ela não se encaixava naquela turma. Ela de aceitação, né? Fazer parte, né? Ela quis fazer parte de um grupo, só que o grupo que ela tentou fazer parte, ela não se identificava com aquele grupo. E aí ela foi descobrir só que ela demorou 2 anos pra descobrir isso. Então, Demorou 2 anos, então 2 anos pra ela foi mais difícil, porque o grupo que ela até hoje são as amigas dela, mesmo depois do colégio, ela só foi ter amizade mesmo no último ano. Então. Eu acho que depois que isso aconteceu que eu consegui realmente ficar tranquilo com o resto da minha vida até. Tipo, Então, isso é um privilégio que eu tive, o Caetano tem um pouco também, você teve menos. Porque assim, quando eu conheci meus amigos, que são meus amigos até hoje, são desde que eu era moleque, eu tive essa vantagem. Quando eu me identifiquei com os caras, eu comecei a andar com esses caras. Eu tinha 12 anos. Eu tinha 8 quando conheci meus amigos. Então não, mas da rua, né? Sim. E aí até hoje esses caras são meus amigos. Então esses caras são meus amigos há 30 anos praticamente.
Entendeu? Então eu falo pra ela, a primeira vez que eu tive esses caras como amigo, eu não precisei procurar mais. Eu tenho colegas, eu tenho amigos, outros faço novas amizades, mas aquele cara que eu vou me confessar de algum problema, eles estão lá. Eles já são aqueles caras. Sim. E a Matê tem isso só agora. A Matê teve isso só no último ano do colégio. Entendeu? O Caetano já tem, o Raul já tem já agora. O Raul começou já agora. Ele tipo, por exemplo, agora que tipo, ele começou primeiro, né? Porque ele tem amigos desde o terceiro ano. desde o terceiro ano, ele tá até agora, tipo, do terceiro até o primeiro ano. E provavelmente vai continuar até depois. No meu caso, tipo, eu comecei antes, eu comecei depois, quer dizer, que eu tenho amizade desde do sétimo, oitavo ano pra cá. A Maitê, ela saiu no primeiro ano, entendeu? Isso que também afetou Terceiro muito. Terceiro ano, falei errado, terceiro ano. Na escola. E meu pai, ele tem, tipo, desde a infância, tipo, na rua já mesmo. Antes de ir pra escola, eu já brincava com ele na rua mesmo, tipo. Então é diferente, porque é o lance da geração, né? Eu brinquei na rua. Os meus melhores amigos são os amigos da rua, não são os da escola. Não, esse bagulho da geração também é muito diferente, tipo, se for o bagulho da rua, por exemplo, que pra mim eu até meio que zoava, brincar na rua, nada a ver, porque, tipo, o que eu gostava mesmo era, tipo, ficar dentro de casa, jogar um videogame, uma coisa assim, sozinho mesmo. Hoje em dia eu até tenho, que ó, tipo, tem 3 amigos que moram perto de casa, tá ligado? Agora eu vou realmente, tipo, tem um que mora aqui do lado, Hoje a gente praticamente. consegue visualizar, né? Que então. tem gente perto. Tipo, tem um amigo que mora do quarteirão do lado, pra mim é muito tranquilo. Se eu quiser, se tiver entediado, falar com ele, posso ir aí, deixar, eu vou lá, tipo, só conversando mesmo. Tipo, só, e tipo, igual esse bagulho, tipo, que é realmente igual, porque pela internet, pelo celular, que agora eu não entendo mais, porque como agora tem essa conversa, tipo, de brincar mesmo na rua, de julgar alguma coisa na rua, que coisa que eu nunca fiz antes, tipo, daí nessa tem esse bagulho que eu Você acho vê que é bom, né? realmente, é melhor ficar além de ficar só, não entendo porque eles achavam que era, porque eles chamavam ruim eu ficar só no computador, porque realmente é melhor quando você tem contato, tipo, físico, tipo, o bagulho mais real mesmo, tá ligado? Porque esse mesmo amigo que eu moro lá, eu sempre conversei só pela internet. Só que quando eu descobri que ele morava lá na minha casa praticamente, então eu comecei só na casa dele, só. E depois você vai, a diferença é que é muito grande a diferença de você conversar realmente com a pessoa, tipo, na frente da pessoa do que você tá pela internet. Você vê que é muito melhor estar conversando na frente. É, expressão, né? Você vê as expressões. Eu falo que eu acho muito engraçado a minha amizade com esse grupo de amigos que eu tenho agora, porque várias vezes elas vêm em casa, elas fazem exatamente, a gente faz exatamente a mesma coisa que eu faria se elas não estivessem aqui, só que só por elas estarem aqui já é diferente. O contato pessoal é muito importante. E a geração não sabe o que tá perdendo até. Quando você descobre que o contato físico, ver a pessoa, olhar no olho da pessoa, porque quando você só lê o texto, você não está interpretando exatamente aquela fala. Quando você vê o olhar da pessoa, aquela fala faz todo sentido. É totalmente diferente. Nem uma câmera de vídeo dá certo. Não, nem na câmera de vídeo. Você tá vendo o espaço 360 graus, né, cara? É outra coisa.